Quero convidar você a abrir as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 7. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Esse barulhinho das Bíblias sendo abertas é um barulhinho muito bom, né? Agrada aos meus ouvidos. Significa que os irmãos estão trazendo as suas Bíblias. E continue usando, que eu tenho certeza que ela irá produzir certamente santificação na sua vida. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira obra, ou o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o castiçal, ou o candeeiro, e não te arrependeres, se não te arrependeres. Tem, porém, isso que aborreço as obras dos nicolaítas, as quais eu também as aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer, dá-lhe-eis de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Amém? Pai, esta é a tua palavra, e a nossa oração é que nessa noite, pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor possa ministrar aos nossos corações. O Senhor possa ministrar, ó Deus, e produzir de maneira individual, ó Deus, transformação necessária em cada coração. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, esta é uma bela palavra de Jesus Cristo. A igreja que estava na cidade de Éfeso. E esse é um texto que talvez não tenhamos tantas pregações ou tantas pessoas falando sobre esse texto, mas eu quero que você atente nessa manhã que essa é uma palavra de Jesus diretamente a uma igreja, através de João. E o texto diz que João escreve essa carta quando ele estava na ilha de Patmos, depois de ser levado para a ilha de Patmos, por causa do seu fiel testemunho ao Evangelho de Jesus Cristo. Devido à fidelidade, devido à pregação de João, ele é conduzido com algumas pessoas a uma ilha chamada Patmos, onde eles levavam presos, onde eles levavam pessoas encarceradas. E a Bíblia diz que o texto diz, a história mostra que João estava ali e ele teve uma grande visão. E dentro dessa visão Deus mostrou a ele algumas igrejas e ele pediu que ele escrevesse aos mensageiros daquela igreja. Há uma discussão a respeito do versículo 1, uma discussão teológica que eu não quero aqui me ater a essa discussão, que alguns dizem que esses anjos eram anjos celestiais, que cuidam das igrejas de maneira individual. Outros vão dizer que esses anjos eram pastores que estavam ali pregando as igrejas, e eu não quero me aprofundar a este ponto, mas eu creio por uma leitura, por uma busca, que esses anjos são mensageiros de Deus colocados àquelas igrejas. Homens que estavam colocados por Deus para conduzir a igreja dentro do seu propósito. E quando nós lemos, nós vamos perceber que os castiçais
que o candeeiro representava também a igreja local. Os 7 candeeiros representavam a presença de Deus na cidade através da igreja. O candeeiro era a presença de Deus, a igreja. A igreja representava a presença de Deus. E é interessante que nesse texto que nós vamos ler, Paulo escreve à igreja de Éfeso. E nesse período da história da igreja, a igreja estava sofrendo muitas perseguições. Nesse período em que essa carta é escrita, a igreja passava por muitas tribulações. Para aqueles que defendem que o livro de Apocalipse foi escrito no período do ano 64 depois de Cristo, alguns vão dizer que essa era a perseguição que a igreja estava sofrendo ali por próximo do ano 64. Outros já vão dizer que essa é uma perseguição sofrida por parte de Domiciano no ano de 81 e 96 depois de Cristo. Mas a grande verdade é que todo o cenário mostra que a igreja, no contexto geral, sofria grandes perseguições. E João, quando escreve essa igreja, quando Jesus escreve essa igreja, por intermédio do apóstolo João, ele surge na figura de um pai. E em outros livros da palavra de Deus, em outros textos, como Hebreus capítulo 12, você vai ver Deus na figura de um pai. Um pai que se preocupa, um pai que zela, um pai que cuida, um pai que exorta. E eu quero que você pense nesse Deus na figura de um pai. Porque quando você pensar em Deus na figura de pai, você vai entender o que eu quero trabalhar no seu coração e na sua mente nesta manhã. É preciso entender que, como pai, o pai tem certamente um desejo profundo de fazer com que o seu filho escolha o melhor caminho. O bom pai, ele trabalha de maneira dedicada para que o filho dele faça a melhor escolha, para que o filho tome a melhor decisão. Todo pai zela, se preocupa e cuida do seu filho. E não diferentemente, Deus aparece nessa figura de pai, porque Ele ama, Ele cuida, Ele zela pela sua igreja, que somos nós. E é interessante que na figura de pai, no versículo 2, quando João escreve, no início do versículo ele diz: eu conheço as tuas obras. Aqui João está apresentando para nós um dos atributos de Deus, que é a sua onisciência, de conhecer todas as coisas. Assim como o pai conhece um filho, Deus conhece a igreja, Deus nos conhece como filho. Eu conheço as tuas obras. Quando João está dizendo isso, João está mostrando esse atributo de Deus, e ele está dizendo: Deus vê aquilo que o homem não pode ver. Deus vê aquilo que está dentro de nós. Quando Deus olha para nós, Ele sabe exatamente o que está aqui dentro. Não tão perfeito assim é o pai quando olha para o filho. Eu conheço os meus filhos muito bem. Não da forma que Deus me conhece, mas eu conheço. E certamente você conhece o teu filho ou a tua filha. Você sabe o dia que ele está mal-humorado. Talvez as pessoas não percebam. As pessoas do lado não percebam que o seu filho está mal-humorado, né? Porque ele disfarça muito bem. Mas você que é mãe sabe como é que está o dia dele. Talvez as pessoas não saibam que ele não está passando bem de saúde, mas você sabe, porque você é pai, você é mãe, e você conhece quais são as lutas, você conhece quais são os problemas, você conhece quais são as dificuldades. E é interessante que esse Deus que ama, esse Deus que zela, Ele age como nós agimos, quando Ele tem um desejo de produzir transformação na vida da igreja. Quando você quer conduzir o seu filho, quer produzir uma transformação numa área necessária na vida do teu filho, como que você faz? Você o exorta, você o corrige, você chama a atenção, não é isso? Mas você também vai com certeza destacar as áreas boas, as áreas positivas da vida dele.
Se você é um bom educador, você sabe disso. Antes de você mostrar os defeitos, antes de você mostrar o problema, você precisa exaltar as qualidades. Quantas vezes eu já me peguei fazendo isso com o Juan, filho? Você é muito bom nisso, você tem deixado o papai feliz nisso. Mas filho, aqui está errado. Aqui tem uma coisa que você precisa tratar. Tem uma coisa que você precisa consertar. Tem uma coisa que você precisa mudar. E é interessante que Deus, nessa figura de pai, Ele faz exatamente isso com essa igreja que estava na cidade de Éfeso. Ele aparece, ele escreve a essa igreja e diz: eu estou feliz com vocês, eu estou contente com vocês. Olha para a palavra de Deus, veja o texto. Eu sei as suas obras e o teu trabalho, eu tenho visto a tua paciência, em outras versões, a tua perseverança, a tua firmeza, a tua constância, e que não pode suportar o mal, aqueles que estão se levantando para semear coisas ruins no meio de vocês. Eu tenho visto que vocês têm lutado contra essas pessoas. Puseste à prova os que dizem ser de Deus, ou os que dizem ser apóstolos, e não são. Tu encontraste aqueles que são mentirosos, sofrestes, tens paciência, tens trabalhado pelo meu nome incansavelmente, tem trabalhado por mim incansavelmente. Deus olha para a igreja de Éfeso e diz assim: eu tenho percebido que no meio de tantas lutas, no meio de tanta perseguição, no meio de tantos problemas, no meio de tanta adversidade, vocês não têm abandonado a fé. Eu percebo que vocês caminharam até aqui de uma maneira muito agradável. É interessante quando nós olhamos para Deus falando isso e revelando esta sua onisciência de conhecer todas as obras. Irmãos, nós precisamos destacar que para alguns que estavam no meio da igreja de Éfeso, essa afirmação de Deus trouxe preocupação. Eu tenho certeza que para a igreja que estava em Éfeso, essa afirmação de Deus trouxe preocupação e desespero. Mas eu também tenho consciência que essa afirmação de Deus, que conheço as tuas obras, eu conheço tudo o que está acontecendo no meio de vocês, aquilo que vocês têm feito que me alegra e aquilo que não me alegra, assim como para alguns esta palavra trouxe preocupação, eu também sei que para alguns essa palavra traz conforto, traz alívio, traz tranquilidade. Por quê? Porque ele está dizendo para aqueles que vivem de maneira hipócrita no meio da igreja de Éfeso, para aqueles que brincam com a fé cristã, ele está dizendo para aqueles que estão brincando de cristianismo: eu sei de tudo. E quando Deus, que é onisciente, conhece todas as coisas, diz isso para a igreja, certamente aquele que tem brincado com a fé cristã se preocupa. Sabe por quê? Porque aquilo que o homem não vê, Deus vê. Aquilo que não está revelado ao homem, está revelado a Deus. E quando Ele olha para dentro de mim, Ele sabe as minhas obras. Ele conhece as minhas obras. Mas isso também traz conforto, porque aqueles que estão sendo perseguidos, porque aqueles que estão lutando para que o Evangelho continue indo em frente, para aqueles que estão sendo de maneira injusta condenado, para aqueles que de maneira injusta têm sido acusados, para aqueles que de maneira injusta têm sido caluniados, isso traz conforto e alívio. Sabe por quê? Digam o que quiser, Deus conhece o teu coração. Deus conhece as tuas obras. É isso que ele está dizendo para a igreja de Éfeso. As pessoas podem perseguir vocês, as pessoas podem levantar calúnia contra vocês, as pessoas podem mentir
sobre vocês, mas eu quero dizer uma coisa: eu conheço as tuas obras, por isso, descansem em mim. E certamente essa palavra produz encorajamento, mas é bom destacar o que Deus traz também no verso 4. Parece que depois de elogiar aquela igreja, Deus chama a atenção para algo que estava acontecendo num contexto geral da igreja. E é preciso destacar isso com muita seriedade, que o que estava acontecendo ali era num contexto geral da igreja, mas ao tempo que Deus elogia esta igreja, Ele faz esse destaque. Por quê? Porque certamente até aquele ponto, até aquele momento, a igreja não estava ainda sofrendo por conta desse problema identificado aqui no versículo 4. Mas chegaria um tempo, chegaria um momento em que a igreja deixaria de ser igreja se ela não voltasse para o caminho do Senhor. E aí Jesus vai dizer, através do evangelista João, vai dizer: olha, presta atenção, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho algo contra vocês, e o que eu tenho é que vocês perderam o primeiro amor. Pastor, mas como que uma igreja que vinha fazendo tudo de maneira correta, que ele até elogiou, como que essa mesma igreja é a igreja que tinha perdido o primeiro amor? Jesus estava dizendo para a igreja: olha, vocês começaram muito bem, vocês iniciaram a obra de maneira muito correta, por isso que vocês experimentaram do crescimento. E quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, você vai ver que dentro da história, essa era uma igreja profética. A igreja de Éfeso era uma igreja que surge, uma igreja apostólica, no tempo dos apóstolos, uma igreja que experimentou de todo aquele crescimento do primeiro século, uma igreja que experimentou do poder de Deus, uma igreja que experimentou da manifestação da glória de Deus no meio dela, que viu todos os dias crentes sendo alcançados à igreja, todos os dias crentes sendo acrescidos ao reino de Deus através daquela igreja. Era a igreja que tinha perdido o primeiro amor. Sabe o que Jesus estava dizendo? Tudo o que vocês estão fazendo até aqui foi porque vocês aprenderam a fazer muito bem. Vocês são bons nisso. Vocês são bons em se organizar. Vocês são bons em defender o que vocês pensam. Mas vocês não estão fazendo mais isso por amor. Vocês não estão fazendo mais isso pela chama do amor que está no coração de vocês. Não, vocês não estão. Vocês estão fazendo isso porque vocês aprenderam a fazer, e vocês sabem que esse é o caminho, mas isso não é pelo amor de vocês a mim. Meu irmão, eu tenho me preocupado muito com esta palavra, e esta palavra essa semana chamou muito a minha atenção. O que eu tenho feito na obra de Deus, o que eu tenho feito para Deus, o que eu tenho feito enquanto igreja, é pelo amor de Cristo que habita em mim, pelo aquele amor que um dia me alcançou, que me resgatou das trevas, e esse amor que me arrancou das trevas, eu desejo que ele seja semeado no meio daqueles que estão à minha volta, e por isso eu trabalho em prol desse amor de Deus pelas pessoas. Ou o que eu tenho feito é porque eu aprendi a fazer e eu tenho defendido, mas se eu não buscar de volta esse primeiro amor, chegará um tempo que eu não resistirei pelas minhas próprias forças. E Jesus está dizendo a essa igreja: prestem atenção, porque vocês primeiro perderam o primeiro amor. Amados irmãos, e eu fiquei me perguntando: Deus, como saber quando aquilo está sendo feito apenas por um mecanismo religioso e não por essa obra do primeiro amor? E eu fui percebendo e entendendo que
quando as coisas que estão em volta, ao redor daquilo que nós construímos pela igreja, pela religião, se tornam mais importantes do que as coisas, do que as pessoas que estão inseridas em cada ministério, eu não faço por amor, mas eu faço por mim mesmo e pelo aquilo que eu defendo. Exemplos. Você tem um ministério na igreja, e esse ministério é um ministério de música, e você viveu a vida inteira nesse ministério. Nós estamos no mês da música, você cantou a vida inteira, mas um dia você precisa passar o bastão, você precisa passar o cajado, para que outras pessoas subam e para que outras pessoas comecem a crescer nessa área. Mas você diz assim: não, aqui quem canta sou eu, bem cantar aqui não. Falta de amor pela obra, falta de amor pelo reino de Deus. Quando aquilo que eu faço é maior do que as pessoas que estão em volta de mim, é porque falta o primeiro amor. Queridos irmãos, eu tenho me preocupado, nós estamos caminhando para a formação de novos ministérios, nós estamos caminhando para a reconstrução de uma proposta nova para nós trabalharmos, e todas as vezes que eu pego esse modelo de igreja que nós temos, a minha pergunta é: Deus, o que é mais importante? É isso aqui ou são as pessoas que estão no meio de nós? E eu tenho dito uma coisa para o meu Deus: Senhor, se nós tivermos que ter 3 ministérios, mas que eles funcionem pelo amor, nós vamos ter no nome de Jesus. Porque nós não precisamos de estrutura sem a presença do amor de Deus. A igreja estava sendo exortada nesse sentido: olhem, porque vocês perderam o primeiro amor, vocês perderam a essência. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, ele estava exortando a igreja de Corinto. Em algum momento que ele diz para a igreja: para tudo, porque eu quero mostrar a vocês um caminho mais excelente. E esse caminho mais excelente é o amor. Porque tudo um dia vai passar, tudo vai passar, a estrutura vai passar, as profecias vão passar, tudo irá passar, mas o amor, esse permanece para sempre. E é nessa igreja que nós precisamos olhar, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, para que Deus produza em nós esse desejo do primeiro amor. Qual é o ministério que você faz parte da sua igreja? Não precisa responder para mim não, pensa aí. Qual é o ministério que você está envolvido nessa igreja? Eu sei que você já sabe. Quantas vezes você já orou pelas pessoas desse ministério esse ano? Quantas vezes você já dobrou o seu joelho para que esse ministério fosse bênção dentro do corpo da igreja em que você faz parte? Ou a maioria das vezes você só parou para ver quem tinha problema dentro do ministério? Quantas vezes você já chorou porque esse ministério não tem dado o fruto que Deus esperava que ele desse? Quantas vezes você já chorou pelo teu ministério? Quantas vezes você já parou e pensou: Deus, por que é que eu, enquanto igreja, não consigo olhar para o outro ministério que está ao lado e perceber o quanto ele é importante, tanto quanto o meu? Enquanto igreja nós precisamos pensar essas coisas. Amados irmãos, eu tenho dito isso, muitas vezes eu vou continuar dizendo: o dia que nós criarmos ministério para achar que ele é mais importante do que o outro, é porque estamos criando sobre os nossos fundamentos, os nossos ideais. Porque cada ministério dentro da igreja, ele tem a mesma função e a mesma importância na obra de Cristo Jesus. Paulo, escrevendo à igreja, diz: não existe membro mais importante, porque diante de Deus nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. E a Bíblia diz, escrevendo, veja o que Jesus vai dizer a esta igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Lembra-te
Quando foi que você deixou de amar? Quando foi que você deixou de abraçar? Lembra-te, pois, quando você deixou de chorar, quando você deixou de se relacionar. Lembra-te, pois, quando você deixou de olhar nos olhos, quando você perdeu o contato, quando você parou de ter intimidade. Lembra-te, pois, e arrependa-te. Muda de atitude, muda de mente, muda de conduta. Essa palavra arrependa-te tem a ver com a metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Por isso Paulo, escrevendo à igreja de Romano, ele vai dizer: não se conformem com esse tempo, onde o amor tem se esfriado. Não se conforme com esse tempo, mas transforme pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja Deus quer revelar sobre nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas nós precisamos reconstruir o caminho do primeiro amor. Nós precisamos, a partir dessa avaliação da nossa vida, perceber aonde temos errado, aonde temos falhado e reconstruir o caminho para que a presença de Deus continue alegrando os nossos corações. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz, versículo 6: tens, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, que eram homens que pregavam doutrinas falsas, as quais eu também vos aborreço. Volte um pouquinho no versículo 5. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do lugar o teu candeeiro. Querido, você sabe o que significa isso aqui? Você sabe o que Deus estava dizendo a Éfeso? Eu tirarei do meio de vocês a minha presença. Os candeeiros representavam a igreja, e a igreja representava na cidade a presença de Deus. Aonde estava o candeeiro aceso, significava que ali estava a presença de Deus. Ali estava a presença de Deus. Quando ele removeu o candeeiro, tudo se torna mecânico, tudo se torna vazio, tudo se torna sem vida. Tudo se torna sem fruto, tudo se torna sem sentido. E é interessante olhar para a igreja de Éfeso. Quando você continua lendo uma leitura mais profunda sobre essa igreja, você vai descobrir que aquela igreja daquele momento, ela entendeu o convite de Deus ao arrependimento, e ela se arrependeu, ela confessou o Senhor, e há textos que há cartas, que aquela igreja se tornou uma grande igreja daquela época, do primeiro século. Mas também, historicamente, nós vamos descobrir que mais tarde, Éfeso voltou a abandonar o caminho do Senhor. Mais tarde, a igreja de Éfeso abandonou esse primeiro amor. E alguns escritores, alguns teólogos vão dizer que Deus removeu o candeeiro da cidade de Éfeso. Deus tirou a cidade. Deus tirou da cidade aquela igreja. E de acordo com alguns escritores recentes, como Champlin, ele vai dizer em seu comentário sobre a igreja de Éfeso, que um dos seus amigos visitou essa cidade, e a cidade estava completamente devastada pela malária, e diz ter encontrado ali apenas 3 crentes. A cidade de Éfeso foi devastada
por uma epidemia de malária e outras circunstâncias, e hoje aquela que tinha sido uma grande cidade, cidade de referência para muitos países, para outros povos, ela foi devastada, e ali só foi encontrado 3 crentes, porque Deus removeu daquela cidade o candeeiro. A igreja perdeu a sua finalidade como representante do reino de Deus naquele lugar. Lê a história dessa cidade, você vai descobrir o que eu estou falando. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus remove o candeeiro do meio de nós, nós não suportamos muito tempo. Nós não suportamos muito tempo. E eu quero dizer uma coisa para você. Como é que está a sua vida diante de Deus? Quanto a Igreja Batista do Aquidabã, quando Deus olha para nós e diz: eis que eu vejo as tuas obras, eis que eu conheço como você tem cuidado da obra que eu coloquei nas tuas mãos. Eis, pastor Ronaldo, que eu conheço o teu ministério. Eis que eu tenho olhado para dentro de você e eu tenho visto como você, como pastor, tem conduzido o teu ministério. Eis que eu conheço cada professor da escola bíblica dominical da Igreja Batista do Aquidabã. Eis que eu conheço cada músico que sobe nesse altar para entoar louvores a Deus. Eis que eu conheço os ministérios de administração. Eis que eu conheço cada motorista dessa igreja. Eis que eu conheço cada um que é professor da escola bíblica. Eis que eu conheço todos vocês e conheço as suas obras. Eis que eu conheço as tuas obras. O que isso produz na sua vida? Querido, isso precisa produzir paz. Isso precisa produzir paz. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos precisa ser porque em nós habita o amor de Deus. Por isso, quando eu paro para fazer algo para Deus, eu faço com o melhor de mim, porque eu faço não a homens, mas eu faço ao Senhor. Por isso, quando eu paro para oferecer algo a Deus, de mim, eu ofereço para o Senhor e não a homens. Eu quero convidar o Ministério de Música, nós vamos cantar uma música agora. Essa música é muito conhecida, essa é uma música, é uma oração. E a palavra diz que aqueles que ouvirem esta mensagem, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Aqueles que têm ouvido para compreender, compreendam. Aqueles que têm ouvido para aplicar, apliquem. E o versículo 7 diz que aquele que vencer, ele dará da árvore da vida. Ele nos conduzirá novamente ao paraíso. E lá nós viveremos eternamente com Ele. Lá nós cantaremos na mansão celestial. Lá nós nos glorificamos e nós nos exaltaremos na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que um dia Ele vai chegar diante de nós. Ele vai chegar diante de nós. E nós teremos que dar conta a Ele daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Porque um dia Ele veio e colocou alguns talentos em nossas mãos. Ele colocou sobre nós alguns talentos e entregou. Mas um dia Ele voltará para buscar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E nós precisamos responder a Ele o que nós fizemos. E o que nós temos feito tem sido por amor. Se não, nós precisamos identificar onde temos errado e voltarmos ao primeiro amor. Vamos ficar de pé e que essa música seja uma oração da sua vida nessa manhã. Uma oração. Eu tenho dito, queridos, que eu estou orando e algumas pessoas estão orando pelos ministérios que nós vamos ter aqui nessa igreja para o crescimento do reino de Deus. Porque o ministério só tem um sentido: crescimento do reino de Deus. Se não for para crescimento do reino de Deus, se for para crescimento pessoal, que o Senhor remova do meio de nós todos os ministérios necessários. E eu quero dizer uma coisa para você. A minha oração, que o dia que você se levantar para dizer: eu quero trabalhar na obra do Senhor neste lugar,
o dia que você se colocar de pé para dizer: eu quero servir a igreja junto com a igreja neste lugar, você não vai se colocar de pé porque alguém disse para você que acha que você caiba nesse ministério. Você não vai se colocar de pé porque você quer que alguém te veja no ministério, mas você vai se colocar de pé porque você ama Jesus Cristo, aquele que te escolheu, aquele que te separou para uma boa obra. E você vai se colocar de pé para dizer: eu quero, em amor, servir ao Senhor neste lugar, através do talento que Ele tem colocado na minha mão, através dos dons que Ele tem me dado. Eu quero servir ao Senhor neste lugar. Por isso, cante essa música, e que essa música seja uma oração para a sua vida. Querido, deixa eu dizer uma coisa com você. Eu quero convidar você a orar diante de Deus, mas eu não quero convidar você a orar pela pessoa que está do teu lado, não. Eu quero convidar você a orar por você nesse momento. Eu quero convidar você a olhar para dentro de você. Eu quero convidar você a fazer uma pergunta para você: o que tem movido você até aqui? O que tem conduzido você até aqui? Por que é que você sai da sua casa todo domingo e vai para a igreja? Por que é que todo domingo você se levanta para fazer algo dentro da sua igreja, para vir para cá? Eu quero que você pergunte isso para você nesse momento. Não pense no outro, não, esquece o outro, meu irmão, porque o dia que você chegar diante de Deus, você não dará conta do outro, você dará conta da sua vida. Você vai dar conta da tua história. E não adianta você dizer: Senhor, eu fui assim porque a igreja era assim. Não, esquece, isso não vai ser desculpa. Quando você chega lá, não adianta você dizer: Deus, é porque alguém fez. Não, é você, meu irmão, é você, é a tua história, é o teu coração. Por isso eu quero que você olhe para dentro de você neste momento. Faça uma varredura na tua vida. E se o que tem trago você até aqui é o amor de Deus, exalte ao Senhor neste momento, porque você está dentro do propósito de Deus. Querido, se o que tem conduzido você até aqui nesse momento é o amor a Deus, exalte ao Senhor, porque você está dentro do propósito de Deus. Essa palavra dessa manhã não é uma palavra só de exortação, mas é de encorajamento, porque Deus está dizendo: eu tenho visto a tua luta, eu tenho visto que você está firmado no meu propósito, por isso exalte ao Senhor, porque Ele sonda o teu coração. Mas se você tem dito: Senhor, eu tenho até aqui, nem sei porquê, nem sei como estou aqui, nem sei por que ainda estou aqui, comece a orar e fala: Senhor, restaure dentro de mim esse amor, restaure dentro de mim esse amor. Faça isso, querido, tenha coragem, tenha ousadia de dizer: Deus, restaure o que precisa ser restaurado. Jesus, nós chamamos este lugar, Pai. Deus, não remova do meio de nós a tua presença, mas seja presente no meio de nós. Seja presente no meio desta igreja, que aqui seja um lugar, Deus, de glorificação do teu santo nome, através dos relacionamentos criados nesse lugar, Jesus. Que, ó Deus, ao sairmos daqui, meu Deus, nós saímos para o mundo, ó Deus, mostrando a diferença que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, reaproxime as famílias dessa igreja, Jesus. Restaure os relacionamentos quebrados, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, faça com que, ó Deus, o desejo de estarmos juntos enquanto família de Cristo Jesus renasça no nosso coração, Senhor. Que haja alegria em poder abraçar o meu irmão, em poder dizer: eu te amo, porque o Senhor nos separou para a tua glória. Deus, tira do meio de nós, Jesus, tudo que leva a nossa mente para longe, bem longe da tua presença. Quantas vezes o Senhor está próximo, mas nós estamos longe. Quantas vezes o Senhor está batendo a porta e nós estamos fechando, ó Deus, as portas. Quantas vezes o Senhor está dizendo: se vocês abrirem eu que vou entrar, mas nós continuamos de porta fechada. Deus, continue batendo, Pai, para que o Espírito nos leve a uma obra plena. Deus, cuide desta igreja, Jesus, porque esta igreja foi lavada, remida no sangue do Cordeiro. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém, amém.